Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 19 de julho de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, nos fortalecer, nos alimentar. Quero agradecer a você que já está inscrito no canal. Se você não está, se inscreva, junte-se a nós. Não se esqueça de ao final dar o seu like e fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. Os dados da conta ou a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo e será de grande valia para nós. Vamos, então, ao assunto de hoje. Lembrando que hoje vai ser o último capítulo, onde nós vamos estar encerrando essa série, O Homem, a Trajetória do Éden ao Paraíso. Eu queria pedir para vocês, eu não vou voltar nos assuntos que já foram falados nos capítulos anteriores, então, caso vocês se interessem, volte lá, nós temos 9 capítulos anteriores, onde a gente vem explicando tudo o que aconteceu desde a criação do homem, como Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, depois criou a mulher, a ordem de Deus, a desobediência do homem, a queda do homem, a morte espiritual, né? Aí a gente explica os 3 tipos de morte que a Bíblia fala. Falamos sobre o plano de redenção, que Deus prometeu desde lá do Jardim do Éden, como ao longo da história do homem aqui na Terra foi sendo preparado esse plano, e depois Jesus cumpre a vontade de Deus, o propósito de Deus, e realiza, consuma, né, o plano da redenção. E falamos depois do novo nascimento, falamos sobre a importância do novo nascimento, naquele assunto que Jesus trata ali com Nicodemos em João capítulo 3, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E hoje eu vou encerrar tratando de algumas questões que a gente precisa abordar nesse assunto. Lá em 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 ao 5, diz assim: Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Veja bem, diante de Deus, nosso Salvador. Eu não me salvo pelo meu mérito, pelas minhas obras. É Deus que nos salva por intermédio da redenção que já foi realizada por Cristo ali na cruz do Calvário. E aí continua dizendo assim, versículo 4, o qual Deus, deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Então, esse texto aqui fala que a salvação, foi Deus que nos deu a salvação, através de Jesus Cristo, que é o nosso mediador, Cristo, que é o mediador entre Deus e os homens, Cristo, o homem, o qual se entregou em resgate de toda a humanidade. Isso foi o que nós abordamos já nos capítulos anteriores. E a gente precisa ter isso em mente. Lá em João, capítulo 10, do versículo 9 e 10, Jesus fala assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Quem entrar por mim, obterá a salvação. João 10, versículo 9 e 10 diz assim, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, eu tenho vida plena. Jesus também fala em João capítulo 14, ele fala, eu sou o caminho, 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, Filipenses a partir do versículo 2, a partir do capítulo 2, a partir do versículo 5, diz assim, eu separei tudo isso aqui, queridos, porque é pouco tempo, diz assim, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele subsistindo em forma de Deus, Cristo era Deus, eu já falei isso nos capítulos anteriores, não julgou como usurpação o ser igual a Deus,
Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Por que eu estou lendo esses versículos? Porque eles falam claramente sobre a salvação, que é um dom de Deus, que Deus deu a salvação por intermédio de Cristo, que Jesus era Deus, ele se tornou homem, feito a imagem e semelhança de homem, e assim se entregou para resgate de toda a humanidade. Então a gente precisa entender que a salvação ela não é realizada por meio do mérito humano, por mérito da obra do homem. A salvação, querido, é obra de Deus, e Deus já realizou ali na cruz do Calvário, quando Jesus se entregou e resgatou toda a humanidade. Na mente de Deus, na mente do Espírito Santo, na mente de Jesus Cristo, a salvação da humanidade já está concretizada. O que falta para que isso se estabeleça na vida de cada pessoa? Que ela creia em Jesus Cristo, que ela creia na obra redentora de Jesus Cristo e ela confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Como eu já falei no capítulo anterior, o texto de Romanos 10, versículo 9 e 10. Em Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 10, diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação não vem do homem, querido. Não é pelo mérito humano, não é pela obra humana. Não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, queridos, isso aqui fica muito claro. Eu quero tratar aqui de um assunto que às vezes as pessoas me perguntam, sobre o espiritismo. Queridos, eu já fui espírita. Eu fui espírita por muito tempo. Li mais de 200 livros espíritas. Eu li mais de 5 vezes o livro dos Espíritos, de Allan Kardec, o livro dos Médiuns, o que é o Espiritismo, o Céu e o Inferno, e tantos outros livros de Allan Kardec eu li. O Evangelho segundo o Espiritismo várias vezes. Eu li a série psicografada por Chico Xavier, de André Luiz, O Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna e por aí segue. Aquela série, e li mais de 200 livros, que eu era inscrito no IDEAL, Instituto de Difusão Espírita André Luiz de Araras, onde eu contribuía e recebia mensalmente ou bimestralmente um livro, né, espírita, e eu li, conhecia a doutrina, ensinava a doutrina, mas depois que de um dia Deus me mostrou no meu coração que eu estava errado, porque tudo aquilo que ensinado ali era contra a Bíblia, não tinha respaldo bíblico. Eu não estou falando aqui dos espíritas, nem do espiritismo, eu estou falando que a doutrina não tem respaldo bíblico. Nós cremos na palavra de Deus, na Bíblia, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o homem não é salvo por obras, o homem é salvo por Jesus Cristo. Então, se eu coloco para você, se o Espiritismo coloca para você que fora da caridade não há salvação, a Bíblia diz que sem Cristo não há salvação. Não é a caridade que salva, é Cristo. E eu não vou voltar aqui outra vez, morrer e voltar e reencarnar para me aperfeiçoar. Não, querido, é Jesus Cristo que nos aperfeiçoa. Lá em Hebreus capítulo 9, eu já vi num vídeo passado, eu tratei desse assunto de Hebreus capítulo 9 e Hebreus capítulo 10. Mas Hebreus capítulo 9 fala aqui a partir do versículo 23, nele faz uma comparação entre o sacrifício da antiga aliança e o sacrifício de Jesus Cristo. E o sacrifício de Jesus é perfeito, foi feito uma vez só e já aperfeiçoou todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E aqui no versículo 27 de Hebreus 9 diz assim: e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, queridos, não existe essa possibilidade da reencarnação. A Bíblia não respalda esse ensino. Por isso, a gente fica. Veja que lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, quando Jesus fala sobre Lázaro e o rico, né? Lázaro está ali no seio de Abraão, sendo consolado, porque viveu aqui uma vida na terra muito difícil, ele era pobre, e o rico estava lá sendo atormentado lá no Hades. Aí o rico pede para
Senhor, pede para Lázaro vir trazer, molhar a ponta do dedo com água e botar na minha língua para me aliviar aqui o sofrimento. E aí o Senhor fala, olha, ele não pode vir porque não existe, não tem como vir, quem está lá, vir para cá, ou daqui ir para lá, não existe essa possibilidade. Aí ele pegou e falou, então já que não tem jeito, pelo menos peça para ir lá falar com meus parentes, eu tenho parente ainda na terra, para que eles vivam corretamente e possam não vir para cá onde eu estou sofrendo e vir para lá onde Lázaro está sendo consolado. E aí o texto diz em Lucas 16, 19, assim, eles têm as escrituras e os profetas, eles que os escutem, porque não existe comunicação entre os mortos e os vivos. Amém, querido? E isso é respaldado lá pelo texto de Deuteronômio 18, a partir do versículo 9, que diz assim, Deus advertindo Israel quando fosse tomar aquelas terras pagãs, Deus fala assim, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. E Deuteronômio 18, a partir do versículo 9. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquilo que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus. Porque essas nações que hás de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Queridos, esse texto ele me fez entender. Quando eu li esse texto em Deuteronômio, antes de voltar para os caminhos do Senhor, isso aqui me impactou. E eu falei, mas eu já li um livro de Allan Kardec que fala desse texto. Eu procurei na minha biblioteca, não havia encontrado esse livro, fui atrás das livrarias aqui em Taguatinga, não achei, não tinha. Eu fui lá na Federação Espírita, e lá na livraria da Federação Espírita eu pedi para as pessoas me passarem um livro que tinha esse texto, ninguém sabia. Eu falei, eu posso olhar nas estantes? Pode. Eu fui e achei o livro se chama O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. E nesse livro, do Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fala assim, que ele cita esse texto de Deuteronômio 18 e diz assim, que naquele tempo o que Deus queria é que o povo não se contaminasse, Israel não se contaminasse com os costumes dos povos pagãos, mas que hoje, isso Allan Kardec falando hoje, ele está falando de 1860, 1870, quando ele escreveu aquele livro, mas que hoje, para fazer o bem, pode. Só que, naquele momento, quando eu li isso, eu falei, epa, peraí, eu coloquei a Bíblia do lado do livro de Allan Kardec e eu falei, epa, peraí, mas aqui no texto de Deuteronômio 18, não fala que para fazer o bem pode e para fazer o mal não pode, não fala. Fala que não pode. Não pode ter no nosso meio quem consulte os mortos. Isso é abominação diante de Deus. Nesse momento, querido, eu me convenci. Eu falei, eu fico com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus para mim é suficiente. Depois eu continuei a ler a palavra de Deus e eu fui descobrindo mais. E aí, então, aconteceu a minha conversão genuína. Por isso eu quero dizer para você, salvação é somente em Cristo. Você viu essa série, se você quiser, ouça novamente. Se você precisar de ajuda, entre em contato. Eu quero orar por você nesse momento. A salvação é somente Jesus Cristo. Jesus Cristo é a porta. Jesus Cristo é o caminho. Ele, em 1 João capítulo 3 diz, quem tem um filho, 1 João capítulo 5 diz, quem tem um filho tem a vida eterna. Quem não tem um filho não tem a vida eterna. Então, queridos, salvação é somente em Jesus Cristo. Amém? Quero orar por você, mas antes de orar, eu gostaria que você fizesse uma oração junto comigo e repetisse essa oração, fechando tudo isso que nós aprendemos nesse vídeo. Repita comigo assim: eu creio em Jesus, em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Eu creio no Espírito Santo. Eu creio em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a essa terra como homem, viveu aqui como homem, mas sem pecado. Eu creio que Jesus Cristo é Deus e e veio em forma de homem para resgatar a humanidade. Eu creio que Jesus Cristo se entregou ali na cruz do Calvário por causa dos meus pecados, para me resgatar. Ele morreu por causa dos meus pecados. Mas no terceiro dia, Deus o ressuscitou dos mortos. E hoje, Jesus Cristo está vivo, assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por todos aqueles que creem no seu nome. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio no nome de Jesus. Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da minha vida, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém, queridos? Essa oração é uma confissão do senhorio de Jesus Cristo, como Paulo diz lá em
Romanos 10, versículo 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Salvo significa nascer de novo, nosso espírito ser recriado e o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito, ou seja, somos conectados novamente com Deus, somos conectados com a vida, com a Zoe, a vida na mesma essência, na mesma natureza de Deus. Amém? Seja bem-vindo à família de Deus, somos filhos. Amém, queridos? Quero agradecer a você que nos acompanha até aqui. Assista de novo essa série, compartilhe com seus queridos, que ela seja edificadora. Pai, eu te agradeço por cada um desses alvos que temos aqui, anotados no nosso caderno, tuas respostas. Te agradeço pelas suas respostas chegando, em nome de Jesus. Querido, deixa eu pedir algo finalmente para você. Se você não pode assistir o vídeo integralmente, coloque o vídeo para rodar. Deixe passar pelo menos 2 minutos. Depois de 2 minutos, se você não pode assistir, desliga. Antes de desligar, clica no joinha, no ok. Se você puder fazer o comentário, possa. Porque se você deixar rolar pelo menos 2 minutos, vai ser contado como visualização na plataforma. E isso ajuda o nosso crescimento. Amém? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz e até a próxima.